E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui da nossa série técnica dessa vez, tá? Vocês devem ter acompanhado nos últimos dias que eu postei um, um relato lá no LinkedIn dizendo que o software PVSys, né, o software de simulação mais utilizado e mais confiável no mundo todo, ele tem no mínimo 30 parâmetros de entrada que são configurados pelo usuário. E aí a provocação que eu fiz lá no LinkedIn foi que o PVSys ele pode dar o resultado que a gente quiser. E aí a gente vê muitos investidores tomando decisões de investimento baseados em simulações que não condizem com a realidade do projeto. Eu já cheguei a ver, inclusive, contratos de OIM, de operação e manutenção, baseados em simulações com parâmetros de entrada muito errados relacionados àquele projeto e em uma situação muito mais crítica, às vezes o contrato, inclusive, baseado em uma simulação que nem era daquele projeto. Mas o nosso vídeo aqui hoje é por um outro motivo. Eu quero mostrar para vocês, no próprio software, fazendo aqui junto com vocês, o impacto que a alteração de alguns parâmetros, que às vezes o projetista, o cara que está fazendo ali a simulação, não se atenta, qual é o impacto que isso gera lá naquela previsão de geração de energia e na previsão do performance ratio, tá? Então eu já vou trocar aqui para nós a tela. Vocês podem ver aqui que eu já estou com uma tabela dos índices que nós vamos trocar, tá? Eu já tenho uma simulação base feita. Podem ver aqui 83,1 de PR é o que está selecionado aqui, né? Performance Ratio 83,1. Se a tela ficar muito pequena, eu convido vocês a colocar o vídeo em tela cheia para conseguir ler todos os parâmetros, tá? Então, vou mostrar para vocês, tá? Essa usina desse exemplo é uma usina real, é uma simulação que eu fiz para um cliente e eu pedi licença para ele para eu poder usar aqui como exemplo. É uma usina de 1 mega de potência nominal, saída dos inversores, e 1,33 ali mais ou menos na saída dos módulos, tá? Então a gente tem sim um Pinom Ratio aí em torno de 33%. É uma usina de estrutura fixa, ela não foi feita, não foi executada em Uberlândia, eu coloquei aqui os nossos parâmetros aqui de dados solarimétricos de Uberlândia, porque é a minha cidade, isso aqui vai servir só como um exemplo, então não é o projeto real. Vocês podem ver que o projeto já está todo configurado, né? As luzinhas verdes aqui mais claras são todos os itens que estão configurados. E eu quero mostrar para vocês que a tela 3D do projeto está configurada, tá? Inclusive com cercamento, posteamento, com as cabines. Bem simplesinho, mas é um terreno plano. Então aqui a gente não vai ter interferência de muito sombreamento nessa usina, tá? Mas vamos lá. A simulação base, com os parâmetros que eu considerei de acordo com o projeto executivo dessa usina, retornou para a gente aqui um performance ratio de 83,1% e uma produção anual de energia de 2.235 megawatt-hora. Tá? Então, foi o que eu já coloquei aqui na nossa base. Vamos para os testes, para o vídeo não ficar tão longo. Primeira coisa, fatores térmicos. Tá? Eu não vou entrar em detalhe das configurações, depois eu posso fazer outros vídeos explicando essas telas aqui. Eu explico item por item de todas essas abas de entrada de parâmetros no meu curso de PVSys que eu faço para as empresas, tá? Já tive mais de 10 empresas clientes nesse curso específico. Então isso aqui é totalmente explicado. Então não vou entrar nisso aqui nesse vídeo porque não cabe, tá? Mas vamos lá. Eu vou tirar a opção de módulos montados com grande circulação de ar e vou colocar a opção de módulos montados sem circulação de ar na face traseira. Só vou mudar essa configuração. Vamos rodar aqui a simulação. Acredito que não vai demorar muito, às vezes aqui uns 30 segundinhos, e a gente já vai ter o primeiro resultado de comparação. O que é esperado aqui, gente? Como tem menos circulação de ar, o fator térmico que afeta
principalmente a tensão dos módulos, vai ser pior, né? Então a gente espera uma geração de energia menor, certo? Estimativa de geração de energia, né? Menor, vamos chamar assim. Então vamos lá. Já está terminando, vai ser aí uns 40 e poucos segundos cada simulação. Beleza? Eu vou salvar aqui só para a gente ter o histórico, tá? Então vamos lá. Repara que o PR já caiu para 80,2, 3% de diferença, e a geração de energia caiu também. Vou colocar aqui em percentual. A geração de energia caiu em 4%, tá? Caiu para 2.155. Em número absoluto, deixa eu até colocar aqui, acho que vale. Esse menos esse, 80 megawatt-hora a menos no ano, tá? É muita coisa, né? Imagina só que você está contando com o retorno de investimento que depende completamente da geração de energia e a sua usina, por causa de um erro de configuração, tem no seu plano de negócio 80 megawatt-hora a mais ou a menos, tá? Mas vamos lá, aqui a gente já teve 4% de diferença, né? Vamos voltar na nossa simulação base e agora vamos entrar aqui no circuito CC, que é um outro erro muito comum. Vocês reparem aqui que eu coloquei uma distância média de cabeamento CC em cada string de 60 metros com cabo 4 milímetros. Isso aqui deu em torno de 0,41% de perda. Vamos supor que aqui o projetista não seja tão criterioso, ele coloque lá 1,5% de perda. O cara está fazendo em nível de anteprojeto, não está tão criterioso, ele vai lá e coloca 1,5%, tanto CC quanto CA. Vamos ver para onde vai esse resultado, tá? Repara que, de novo, né, eu voltei para a simulação base e eu coloquei apenas, agora que eu vi que está fora da tela aqui, depois eu conserto, eu troquei apenas o percentual de queda de tensão no cabeamento CC e CA, tá? De novo, vai ser em torno de 45 segundos. Essa simulação vai ser um pouco mais longa quando eu alterar o pitch. Vocês vão ver, porque aumenta sombreamento. Quanto mais sombreamento, mais demorada é a simulação. 45 segundos, beleza. Vou salvar aqui como C6CA, só para eu saber qual foi a alteração. 82,7 o PR, 2.222, 13 megawatt-hora ano a menos do que a nossa simulação base. Você pode ver que o PR veio para 99%. E aqui a gente... Deixa eu só ajustar uma coisa aqui, para ficar mais fácil para a gente ver. Beleza. Menos, né? Menos de 1% na comparação com a simulação base. Mas a gente... Imagina só, aqui eu estou fazendo os erros para baixo, né? Imagina só o contrário, que você está prometendo para o seu investidor 4% a mais, 1% a mais. Vamos lá, vamos seguir os testes para a gente ver os impactos. Mismatching. Nessa minha configuração desse projeto executivo, como eu tenho inversores com muitos MPPTs, às vezes nem tem paralelismo de strings, eu coloquei um mismatch muito baixo entre strings e eu coloquei o mismatch entre módulos de 0%, porque eu também não considero o ganho de performance de cada módulo acima, né? Aquela tolerância de potência acima. É como se todos fossem idênticos. Mas vamos lá, vamos colocar aqui esse possível ganho de performance que vem lá no datasheet do módulo e vamos colocar um mismatching aceitável aí em mercado de 1,5%. O mismatching de string a gente pode subir aqui mais ou menos para 0,05%, porque se os módulos são diferentes vai acabar acontecendo nas strings que estiverem em paralelo também. Então, de novo, a gente só vai alterar aqui questão de qualidade de módulo que gera o mismatch em relação à simulação base. O que a gente espera aqui?
Com maiores perdas por mismatching, a gente espera que esse paralelismo de string e o tamanho das strings comece a ser prejudicial para o projeto, tá? Então, vamos ver aqui qual que é o resultado que o PVSys dá para a gente entender qual que seria o efeito disso em um plano de negócios, né? Lembra que a gente está pensando aqui o tempo inteiro nisso, né? Qual que é o efeito que isso daria no meu plano de negócio? O que que o meu investidor vai encarar quando ele receber esse resultado final? Imagina só que a gente está falando de uma planilha comparado com 25 anos de operação em uma realidade que pode não ser a realidade da simulação que você entregou para ele, né? Então vamos lá, vou salvar aqui como mismatching. E a gente tem 82,4, caiu um pouquinho. 2115, 2215. A gente tem... Boa. A gente tem 1% a menos de geração de energia no ano por causa dessa configuração do mismatch. Sempre resultados perto de 1%, tirando do fator térmico ali, que foi 4%, né? Sujidade. Sujidade, cara, aqui é muito difícil, tá? Porque depende do tipo de estrutura, depende do plano de operação e manutenção, depende do ambiente que está instalada a usina. Só que esse índice ele é muito, muito, muito negligenciado em usinas, em simulações de usinas, tá? Então aqui vocês podem ver que eu coloquei um 4% seco aqui, porque a gente considerou isso como aceitável. Mas vamos supor que eu coloque 1%. Geralmente o pessoal não coloca nem isso. Coloca até 0, coloca 0,5%, mas o impacto é muito maior, tá? Então vamos ver que se eu só trocando ali da minha simulação base, trocando só o percentual de índice de sujidade, qual que vai ser o impacto? Eu tirei de 4% para 1%, então é uma diferença de 3%, né? Espero que essa diferença seja mais ou menos esses 3% no resultado final. Por que que pode não ser exatamente 3%? Porque a sujidade, ela impacta antes da conversão da luz em energia, né? Que ela está bloqueando a luz. Então, é lá no começo do gráfico de perdas. E aí, eu posso até colocar aqui no final do vídeo o link para um outro vídeo que eu fiz há uns 4 anos atrás, no PVSys 6 ainda, sobre como que se lê o gráfico de perdas. Vocês vão ver que ele é feito em sequência, né? As perdas em um sistema fotovoltaico ela é feita em sequência. Então, se a luz está bloqueada ali em cima, isso já vai diminuir a corrente, que vai diminuir a temperatura, que vai diminuir perda no cabeamento e por aí vai, né? Então, vamos lá. Aqui a gente mudou, foi a sujidade. É assim que ele vai ficar salvo. E o resultado, 84,9, ele está acima, né? O PR. E eu tenho 102% em relação à base. Aqui eu diminuí em 3% a estimativa de perdas por sujidade, eu ganho 2% na geração final. Justamente por causa disso que eu estava falando, né? Se eu estou bloqueando a luz ali, eu tenho menos perdas na sequência do processo de conversão. Então, por isso que não deu os 3% exatamente. Então, olha só, nesse caso que a gente negligenciou as perdas por sujidade em 3% na nossa simulação, a gente está prometendo para o nosso investidor 2% a mais de energia no ano. E quando ele não alcançar esse valor, ele vai vir cobrar, né? Incidência, ângulo, modificação, né, do ângulo de incidência. Normalmente você utiliza a programação que vem no arquivo PAN do módulo. Mas a gente pode usar tanto o modo de Fresnel com o coating, pode usar o vidro normal. Eu já vi muitas certificadoras de dados utilizando esse modelo ASHRAE, tá? Não vamos entrar em detalhe aqui também. Comenta aí também se vocês querem entender mais sobre isso aqui, que na verdade é uma das coisas que a gente tem menos controle, né, em uma simulação. Vamos ver só mudando a programação do cálculo, tá? É isso que significa isso, mudar a programação do cálculo da modificação do ângulo de incidência da luz no módulo, do que o fabricante deste módulo aqui fala para a gente e de acordo com aquele método de cálculo
que o próprio PVSys tem embarcado. Vamos ver qual que é a diferença que isso dá no final. Mais uns 10 segundos aqui. Aqui eu não sei falar para vocês se a gente vai ter um resultado acima ou abaixo da base, porque eu não conheço qual que é a programação da definição do arquivo PAN do módulo, tá? Então isso aqui vai ser surpresa para mim também. Salvo 81,7. Olha como caiu. A gente caiu 2% na geração de energia pela mudança do método de cálculo do ângulo de incidência da luz. Olha a gravidade disso em um plano de negócio de uma usina, tá? No nosso último teste, eu quero alterar o pitch da usina. Então, vou entrar aqui na tela, tá? E eu vou, da forma mais rápida possível que eu conheço aqui, deixa eu ver como que eu vou fazer isso. Vou modificar, eu quero modificar todos ao mesmo tempo aqui. Pitch, norte-sul. O pitch estava em 7 metros. Vamos colocar esse pitch em 6 metros. Pronto, pode ver que toda a usina se aproximou. Obviamente agora a gente vai ter muito mais sombreamento. Ele já me manda calcular, inclusive, a tabela de sombreamento novamente, né? E a gente roda a simulação. Como eu falei para vocês, essa simulação eu espero que ela seja um pouco mais lenta, tá? Vamos ver se vai ser mesmo. Quanto mais sombreamento tiver nos módulos da usina, mais a simulação demora, porque ela tem que fazer mais cálculos, obviamente, tá? E aí, quando que ela vai demorar? Isso é legal da gente falar também. Pode reparar que ela começou a ficar lenta nos meses de outono e inverno, por causa da posição do Sol um pouco mais baixa. Isso aqui é uma usina de estrutura fixa, né? Então, com a posição do Sol um pouco mais baixa e a angulação dos módulos é a mesma, a gente vai ter mais sombreamento no inverno. Então, pode ver que chegou aqui perto de maio, junho, a simulação já ficou bem mais lenta, porque ele está calculando mais sombreamento. Aqui é fácil afirmar que a gente vai ter um resultado em geração de energia pior do que a simulação base. Quanto mais sombreamento, menos energia gerada. E aqui não tem escapatória, tá? Já deu 1 minuto, simulação. Agora vai voltar a ficar um pouco mais rápido, porque a gente já está ali em primavera, verão. E aí vai bem mais rápido. Ó. Beleza? Outubro, novembro, dezembro vai ser rapidinho. E já vamos ver o resultado. Vou mudar aqui, pitch. Ótimo. 81,6 e 2.192. Olha que interessante, gente. Vamos olhar aqui para a tabela aqui na direita da tela, por enquanto. Tudo que eu mexi, tirando a sujidade, né, que foi intencional, que eu diminuí o índice de sujidade em vez de aumentar, tudo que eu mexi jogou a estimativa de produção de energia da minha usina para baixo aqui. O que que isso mostra para nós? A minha simulação base não é que ela seja otimista, mas ela considerou dados que, na realidade do projeto, eram dados melhores do que os dados que eu alterei. E aqui é muito claro, né? Por exemplo, o fator térmico eu coloquei como se fosse uma usina em telhado, que não é, é uma usina em solo. Eu aumentei, né? Eu tirei a precisão do cálculo do circuito C6 e CA para uma estimativa grosseira de 1,5% em cada um. O mismatching eu aumentei, considerando que os módulos têm uma fabricação menos padrão, vamos dizer assim, né? A sujidade eu diminuí, que nesse caso do projeto é ruim, porque eu coloquei só 1% de perda por sujidade, que é muito pouco. A modificação do ângulo de incidência, aqui a gente pode ver um problema, porque na simulação do projeto a gente confia no que o fabricante do módulo coloca no arquivo PAN dele, que vem lá da fábrica dele, e um método de cálculo feito por uma universidade e tudo mais, dá um resultado bem pior. E quando eu diminuo o pitch, que poderia ser por uma limitação de terreno, por exemplo, eu também tenho um resultado 2% abaixo. Então, o que a gente vê? Todos os índices eles têm que ser
programados no PVSys no seu ideal, no seu valor correto. Quanto mais incertezas a gente carrega dentro das simulações, quanto mais estimativas grosseiras, quanto menos a gente conhece de todos esses índices aqui, ó, todos esses índices vão ter um impacto na simulação. Quanto menos a gente conhece sobre isso aqui, mais a gente está passando para o nosso investidor, para o nosso cliente, um número irreal. Tá? Eu acho que o objetivo aqui desse vídeo, dessa aula, era mostrar o tamanho desses impactos dentro de um projeto que, no final das contas, é o que você está prometendo para o seu investidor. Eu não vou fazer nesse vídeo aqui a simulação completa com todas essas mudanças, mas eu acho que vocês podem imaginar para onde que iria o resultado, tá? E eu vou deixar aí para vocês comentarem e pode me chamar pelo LinkedIn também para a gente falar mais sobre isso, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima.